E eu começo a aula com uma pergunta que deve estar na tua cabeça, né? Principalmente para quem ainda não viu o direito constitucional aqui com a gente, né? A fundo mesmo. Professor, o que diabo é súmula vinculante? Né? Você fica falando aí de súmula, disso, daquilo, súmula é a mesma cor da outra súmula, a mesma cor de jurisprudência. Vamos lá de uma vez por todas, tá? Todo tribunal, pessoal, tem um histórico de decisões. E esse histórico de decisões que acontece no tribunal, eles vão formando uma jurisprudência. Jurisprudência nada mais é do que esse histórico de decisões do tribunal sobre um assunto. Por exemplo, a união homoafetiva. O tribunal tem a jurisprudência, ou seja, tem um histórico de decisões de acatar a união homoafetiva. Né? Hoje a gente já sabe que é possível. Enfim, os assuntos que vão sendo julgados, quando estão se referindo ao mesmo caso concreto, eles vão formando um histórico naquela decisão e aqueles históricos ali vão formando a jurisprudência, a forma de se posicionar de um tribunal. De tanto repetir aquele assunto nos julgamentos, de tanto se reiterar os mesmos casos concretos, as mesmas análises e o mesmo posicionamento de um tribunal, qualquer tribunal pode ditar as chamadas súmulas. Eu tenho súmula de Tribunal de Justiça, eu tenho súmula de Tribunal Superior, eu tenho súmula do STF. E essas súmulas, pessoal, servem para quê? Servem para orientar os outros juízes, tanto os juízes que estão abaixo daquele tribunal, como os juízes do próprio tribunal. E essa orientação para os juízes do próprio tribunal ajudam em muito na vida deles. Porque olha só, tu lembra daquela turma que tinha 5 ministros? Aquela turma, pessoal, ela não funciona todo dia. Ela tem um dia na semana para julgar processo. Nos outros dias, os juízes ficam preparando os processos para levar para aquele dia que reúne os 5 membros, né? Aqueles dias de sessão de julgamento. Se um processo for caso de uma súmula que já está feita por aquele tribunal, e o juiz quiser aplicar aquela súmula naquele processo, ele não precisa levar para aquela sessão. Ele pode fazer isso sentadinho na sua cadeira ali só com uma canetada, tá? Se for de acordo com a súmula do tribunal, dispensa levar à sessão de julgamento. Ele julga de acordo com a súmula sozinho, de forma monocrática. Entenderam? Então a súmula ela ajuda aí essa celeridade, também serve como orientação para os demais membros. A súmula vinculante, ela é diferente. O nome dela já diz. Ela vincula, ela não dá opção. Aquele juiz que optou em aplicar aquela súmula e deixou de levar para a sessão de julgamento aquele processo e pôde decidir sozinho no seu gabinete, ele poderia muito bem julgar contrário àquela súmula, levar para a sessão de julgamento, proferir o seu voto e ali sair uma decisão por maioria de voto, tá? Ou por unanimidade, dependendo aí de como for o julgamento. Agora, se aquela súmula fosse uma súmula vinculante, ele não teria essa opção. Ele seria obrigado a atuar de acordo com os termos da súmula vinculante. Daí o nome, né? Vinculante. E só quem poderá falar, só quem poderá produzir súmula vinculante é o Supremo Tribunal Federal e mais ninguém. A competência para a edição de súmula vinculante é do Supremo Tribunal Federal. Fechamos? Então, a diferença de súmula, de jurisprudência e de súmula vinculante, vem comigo agora para o artigo 103A, tá? Vamos ler aqui os nossos dispositivos constitucional. Olha aí. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício, ou seja, por iniciativa própria, ou por provocação, alguém, né, pedir que ele analise, mediante decisão de 2/3 de seus membros, olha o quórum, pessoal, 2/3. É mais do que maioria absoluta, tá? 2/3 é mais do que 3/5. É o quórum mais forte da Constituição Federal. É 66% dos membros do tribunal. Então, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, necessariamente é matéria constitucional, é algum artigo da Constituição que está sendo analisado, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, tá? Os diários de justiça, né, oficiais, terá efeito vinculante e em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta na esfera federal, estadual e municipal. Bem como, tá? De ofício por provocação, poderá proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Ficou claro? Entendemos? Não, né? Vamos lá, então, esquematizar essa parte das súmulas vinculantes. Olha só, pessoal, súmula vinculante.
legitimidade. Quem pode iniciar um procedimento? Pode ser de ofício, que é o próprio STF, como pode ser por provocação. E aqui eu já te antecipo, a própria Constituição vai falar que são as pessoas que estão previstas lá no artigo 103, aquelas que têm competência para iniciar as ações diretas de inconstitucionalidade, declaratória de inconstitucionalidade, o meu controle concentrado, tá? Aquelas 4 autoridades, 4 mesas e 4 entidades que estão lá no artigo 103, mais as outras pessoas que porventura uma lei venha, e já existe, tá? A lei venha a permitir que elas possam provocar o Supremo, como acontece na lei, ela traz aí o prefeito municipal, olha só. Então, não são apenas as autoridades do artigo 103, a lei pode trazer outras autoridades e ela traz, e eu estou te dando um exemplo, do prefeito municipal. Então, quem pode aí iniciar um processo de elaboração, né, de aprovação de súmula vinculante? O próprio STF ou por provocação. As pessoas do 103 e aquelas que a lei acrescentar, ok? Muito bem. Qual é o quórum de aprovação de uma súmula vinculante? 2/3 dos membros, ou seja, 8 ministros. Dos 11, 8 ministros precisam concordar com o enunciado daquela súmula vinculante. É um processo normal, onde se elabora o enunciado, se justifica esse enunciado, tá? E aí se coloca em votação. Qual é a hipótese que permite a elaboração de uma súmula vinculante? Decisões reiteradas, repetitivas, tá? Em matéria constitucional. E o objeto é muito parecido da súmula vinculante, é algum assunto constitucional, é matéria constitucional. O que autoriza a edição de uma súmula vinculante é a reiteração de decisões em matéria constitucional. E o que vai ter naquela súmula vinculante, o conteúdo dela, vai ser alguma matéria constitucional, tá? Hipótese e objeto, ok? O efeito dela, logicamente, como a gente sabe, ele é vinculante. E em relação ao efeito, a gente pode pensar em início. Quando é que ele começa? Na publicação na imprensa oficial. E a gente ainda pode pensar em relação ao efeito naqueles que são atingidos, né? Naqueles que devem seguir a súmula vinculante, os meus legitimados passivos, tá? Aqueles que devem, que estão vinculados, né? Vou botar aqui os vinculados. E em relação a essas pessoas que estão sendo vinculadas, vou apagar aqui e deixar bonitinho, a gente precisa fazer uma observação muito séria. Já caiu até em prova, tá, da OAB. A Constituição fala demais órgãos do Poder Judiciário, tá? E ela fala em administração direta, indireta e por aí vai. Em relação a esse, pessoal, aqui, eu tenho que te explicar algo e te puxar um pouco das nossas aulas que a gente teve lá quando a gente começou a falar de poderes. Eu falei que o Estado, ele se manifesta através de 3 funções. A função jurisdicional, a função legislativa e a função administrativa. Não foi isso? Eu te disse que a função jurisdicional é analisar um caso concreto, chegar a uma conclusão e aplicar uma consequência. A legislativa é inovar na ordem jurídica, trazer uma regra nova que não existia antes. E a administrativa é suprir uma necessidade pública. Eu disse para ti também que tanto a função jurisdicional como a função legislativa, como a função administrativa, são exercidas pelos 3
poderes, seja em função típica, seja em função atípica. Tá lembrando? Nossas primeiras aulas sobre poderes. Muito bem. O que a Constituição Federal quis falar, quando ela se referiu a poder judiciário e à administração direta e indireta, é o que ela sempre quis falar desde o começo. Ela está se referindo à função jurisdicional e ela está se referindo à função administrativa. Quando lá no comecinho da Constituição, que a gente já viu no artigo 2º que ela fala, que são poderes independentes entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, ela fala, são funções independentes e harmônicas entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A mesma situação, a mesma análise, a mesma interpretação é aplicada aqui no artigo 103A. Quando ela fala que está vinculado o Poder Judiciário, demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta na esfera federal, estadual e municipal, ela está se referindo, pessoal, nada mais, nada menos, à função jurisdicional e à minha função administrativa. Na minha função legislativa, não há vinculação. Vou te explicar e depois eu te explico o porquê, tá bom? Por exemplo, eu estou dizendo para você que na função jurisdicional, qualquer um dos poderes que esteja exercendo a função jurisdicional está vinculado à súmula vinculante. O judiciário, quando ele estiver julgando, tiver uma súmula vinculante sobre aquele assunto, ele é obrigado a aplicar. O legislativo e o executivo, quando estiverem julgando e houver uma súmula vinculante sobre aquele assunto, ele é obrigado a aplicar. Por exemplo, existe uma súmula vinculante que trata exatamente da hipótese atípica jurisdicional do legislativo e do executivo, que diz respeito ao processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, ele dispensa o advogado. Não é nenhuma infração aquele indivíduo que está sendo investigado não ter um advogado para lhe defender, ou seja, não anula, tá? O advogado, ele é dispensável no processo administrativo disciplinar. Não pode o legislativo, nem o executivo, em um processo administrativo disciplinar contra um servidor deles, obrigar o seu servidor a ter um advogado. Não pode, violaria a súmula vinculante. Da mesma forma, nós temos uma outra súmula vinculante que fala que é inconstitucional exigir qualquer tipo de depósito ou caução para recursos administrativos. Eu estou lá no executivo, no contencioso tributário, questionando o valor de um tributo que me foi atribuído, e eu, para recorrer, para receber uma segunda decisão, vou ter que deixar 30% do valor que eu estou discutindo depositado, e caso eu perca, já fica valendo ali como pagamento da parte, né, do tributo que está ali sendo imputado. Ou seja, também é inconstitucional. Se o executivo vier exigir, ele está violando aí uma súmula vinculante. Funções de julgamento, tá? Que eles estão vinculados aos termos de súmulas vinculantes. Ficou claro? Mesma coisa acontece aqui administrativamente. Seja o legislativo, seja o judiciário, seja o executivo, quando eles estiverem atuando administrativamente, organizando o seu serviço, suprindo as suas necessidades, eles são obrigados a seguir as súmulas vinculantes do STF que digam respeito a essa organização administrativa. Por exemplo, a minha súmula vinculante que fala do nepotismo. Nenhum dos 3 poderes poderá contratar, tá, parentes em linha reta ou linha colateral até o 3º grau de parentesco. Tanto faz, isso é mera atuação administrativa, tanto faz se é no executivo, no legislativo ou no judiciário. Tudo isso é súmula vinculante que a gente tem, tá, na função jurisdicional como na função administrativa para os 3 poderes. Ficou claro? Função legislativa, não há vinculação. Por quê? A grande preocupação é que não há um engessamento da Constituição Federal nem das leis. Quando o STF fala que aquela conduta tem que ser praticada daquela forma, é porque existe a Constituição Federal falando, uma lei permitindo e o Executivo tendo que atender aquela forma de aplicação da lei que o STF está ali determinando. Ele está ali interpretando a Constituição Federal e dizendo qual é a forma constitucional de ser aplicada a Constituição Federal, tá? Acontece que, se o Legislativo quiser modificar a Constituição Federal, ele modifica, mesmo que ele venha contrariar uma súmula vinculante. Caso contrário, nós teríamos aí uma fossilização do ordenamento jurídico, ou seja, um engessamento que não é saudável, porque as leis devem evoluir conforme se evolui a sociedade, tá? Então, uma lei, ela pode sim ser contrária
aos termos de uma súmula vinculante. Isso não tem problema nenhum. Seja uma espécie legislativa editada pelo próprio Poder Legislativo, seja uma espécie legislativa editada pelo Executivo, como, por exemplo, uma medida provisória. Seja uma espécie legislativa editada pelo Judiciário, como, por exemplo, o seu regimento interno. Qualquer um dessas espécies legislativas, que são função atípicas legislativas, exercidas pelo Executivo e pelo Judiciário, elas não têm nenhuma subordinação à súmula vinculante, podendo trazer, inclusive, disposições contrárias à súmula vinculante ditada pelo Supremo Tribunal Federal. Ficou claro? Portanto, pessoal, quando a gente fala em função, fica um pouco mais claro, para, no caso concreto, tu conseguir determinar se há ou não há vinculação. Se no teu caso concreto da tua prova, falar em julgamento, falar em administração, há vinculação, inclusive para o Poder Legislativo. Agora, se na tua prova falar em legislação, não há vinculação, inclusive para o Poder Judiciário e para o Poder Executivo, tá certo? Então, não dá para, mais uma vez, né, interpretar a Constituição de forma meramente gramatical, tá? Então, em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e os demais, né, a função jurisdicional e a função executiva. Função legislativa, portanto, estaria de fora, tá? Só mais uma observação, quando eu falo aos demais órgãos do Poder Judiciário, é que são os demais órgãos do Poder Judiciário que não aquele que edite a súmula vinculante, tá? Porque aquele que edita a súmula vinculante, ele não pode estar vinculado a ela sempre, até mesmo porque ele vai poder cancelar, ele vai poder, né, de alguma forma, suspender o uso, portanto, ele não estaria vinculado à súmula vinculante, tá certo? Muito bem. Quem é o órgão, né? O Pleno do STF, aí vem aquela discussão se as turmas do STF estariam ou não estariam subordinadas. Eu sou da situação de que elas estariam subordinadas, sim. Cabe ao Pleno, portanto, definir a súmula vinculante e ao Pleno, portanto, é excepcional o uso da súmula vinculante. As turmas do STF estariam, portanto, subordinadas. Mas não tem aí ainda uma posição correta, né? Ainda, digamos assim, majoritária, porque você tem que entender que na sua prova são apenas os demais órgãos, tá? Do Poder Judiciário. O STF em si, no seu pleno, não estaria vinculado. Parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação, a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual ou entre órgãos judiciários, né? Ou entre esses e a administração pública. Ou seja, a controvérsia vai acontecer entre tribunal com tribunal, órgãos do judiciário total, ou órgãos do judiciário com a administração pública. A administração pública atua de uma forma, o judiciário diz que não é para ela atuar. Ela continua atuando, o judiciário diz que não é para ela atuar. Ela continua atuando, o judiciário vai lá e corrige. Ela continua violando e o judiciário está lá corrigindo. Então, dentro desse conflito de atuação da administração pública, do executivo, da função administrativa e da forma como o judiciário se posiciona em cima daquele caso concreto, violando a Constituição Federal, eu poderia aí ter uma hipótese para surgimento, né, de uma súmula vinculante. Da mesma forma, entre também órgãos do Poder Judiciário também permite, tá? A controvérsia é essa, né, que acarrete aí grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica, né? Obviamente que não é interessante para o Judiciário e processos idênticos sobre uma mesma situação para que o Judiciário faça idênticas decisões várias e várias vezes. Uma súmula vinculante acabaria com tudo, barraria todo esse trabalho de formiguinha, né? Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão, cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, sem prejuízo do que vier estabelecido em lei, a lei pode até prever outra coisa, mas além do que ela fizer previsão, para aprovar, revisar e cancelar a súmula vinculante, essa provocação para aprovar, revisar ou cancelar vai ser aí, pode ser proposta pelo pessoal que pode propor ação direta de inconstitucionalidade, que está lá no artigo 103, é só você subir aí um pouquinho, como também por aqueles que a lei trouxer. E eu já te dei o exemplo, né? Prefeito municipal, não estou te dando exemplo à toa não, estou te dando exemplo que já caiu. Prefeito municipal é uma autoridade competente para provocar a aprovação, revisão, cancelamento. Parágrafo 3º, do ato administrativo, decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferido com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
muitas pessoas, quando lêem esse parágrafo terceiro, ficam preocupadas com ou sem aplicação da súmula. Assim, como é que o STF vai se manifestar para não aplicar a súmula vinculante? Quando aquela súmula vinculante tiver sido aplicada de forma indevida. Não era a hipótese da súmula vinculante e o cara foi lá e aplicou a súmula vinculante. Aplicou de forma indevida, reclamação para o Supremo Tribunal Federal, que é uma ação, tá? Que começa lá no Supremo e termina no Supremo, dizendo, ó, o Supremo não era caso da súmula vinculante, e ela foi aplicada de forma indevida. Aí o Supremo vai olhar e falar, realmente não era caso, deixe de aplicar a súmula vinculante nesse caso e profira uma outra decisão. E aqui eu tenho uma outra observação para fazer para vocês, olha só. Do ato administrativo decisão judicial, são duas coisas distintas. É o poder que proferiu aquele ato administrativo na sua função, né, administrativa. Outra é a decisão judicial que está sendo dada. E essa decisão judicial, pessoal, necessariamente é dada pelo judiciário. Decisão judicial é do judiciário, tá certo? O ato administrativo, o que o STF vai fazer? Olha só, ele anula o ato administrativo. Anula. Não pode, esse ato vai ser anulado, tá? E determina que outro seja proferido, com ou sem aplicação da súmula. No caso da decisão judicial, ele não anula, tá? Ele vai cassar a decisão judicial. São termos distintos para coisas distintas, mas o efeito é praticamente o mesmo. Deixa de valer, tá? Anula para o ato administrativo, cassa para a decisão judicial. E nessa cassação ele determina novamente que outra decisão seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Olha só o que o STF não faz. Ele não dá uma nova decisão conforme ou sem aplicação da súmula. Nem para o ato administrativo, nem para a decisão judicial. O STF ele não substitui a autoridade competente. Ele simplesmente funciona ali como um mero fiscal, dizendo se aquilo ali vai ser válido ou não. Se for válido, continua a aplicação. Se não for válido, ele anula ou cassa e entrega para a autoridade competente proferir o ato necessário ou a decisão necessária, determinando que ela aplique a súmula ou não aplique a súmula, tá? Ele apenas vai limitar a discricionariedade dessa autoridade, onde ele vai dizer que pode aplicar a súmula ou que não pode aplicar a súmula, mas ele não vai proferir um novo ato, nem uma nova decisão. Ficou claro? Deu para entender? Muito bem. Parágrafo 3º, portanto, visto, súmula vinculante, portanto, esgotado. É o que nós precisamos saber para a nossa prova de direito constitucional, tá bom? Pessoal, daqui eu termino as nossas disposições gerais e eu começo agora a trabalhar com cada uma das justiças e os seus tribunais, tá? Cada uma das justiças e os seus tribunais, a gente começa pelo CNJ. Tá aqui, ó. Conselho Nacional de Justiça. Compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitido uma recondução. E aqui eu quero fazer uma grande observação antes de começar a explicar o CNJ para vocês. Lembra daquele nosso organograma? STF, Tribunal Superior, Tribunal de Segundo Grau e os juízes? Vocês viram que ali em momento nenhum eu coloquei o CNJ naquele organograma. Por quê? Como eu já te expliquei, o CNJ ele é um órgão do Poder Judiciário porque está lá no nosso artigo 91. Mas ele é um órgão de controle externo. Ele vai funcionar muito mais como um órgão administrativo do Poder Judiciário. Portanto, ele não vai exercer a chamada jurisdição. Ele não vai analisar o caso concreto e dar uma decisão jurisdicional. A decisão é judicial porque é do judiciário, mas é uma decisão administrativa. Assim, o que isso significa? Significa, pessoal, que o próprio judiciário pode rever essa decisão do CNJ. O CNJ é a instância que inicia e termina lá as suas decisões, os seus processos. Ele não recebe processo de nenhum tribunal em sede de recurso, porque ele não faz jurisdição. Ele é um órgão administrativo do Poder Judiciário. Se você conseguir separar isso bem na sua cabeça, você vai se livrar da maioria das pegadinhas. Porque a grande maioria das pegadinhas das provas vai querer colocar você numa situação assim, ó. Você está lá no juiz de primeiro grau decidindo sobre o seu casamento e você quer a guarda do seu filho. O juiz de primeiro grau não deu. Você pode recorrer por CNJ? Não pode. O STF decidiu que pode haver união homoafetiva. Você pode recorrer por CNJ? Não pode, tá? O CNJ ele vai ficar responsável apenas para analisar os atos e as condutas
voltadas para a área administrativa do judiciário. Por exemplo, uma falta cometida por um membro do judiciário ou por até mesmo um magistrado, tá certo? Despesas que foram feitas, que não foram corretas. Muito embora o TCU tenha aprovado, o CNJ pode desaprovar. Então, ele vai ficar mais com essa função atípica administrativa do judiciário, funcionando aí como um órgão de controle externo, mas fazendo parte do próprio judiciário, como eu já te expliquei na nossa primeira aula de poder judiciário, tá certo? Então, coloca isso na tua cabeça que tu consegue entender direitinho. A grande discussão, no começo, era colocar o CNJ fora do poder judiciário. E entendeu-se que seria ali uma grande violação daquela nossa cláusula de separação dos poderes. Porque se aquele organismo que fosse controlar o judiciário administrativamente fizesse parte do executivo, do legislativo, eu teria aí uma subordinação administrativa do judiciário em face do executivo, do legislativo. Então, decidiu-se colocar ele dentro do próprio judiciário. É um órgão do judiciário e faz o controle externo. Por quê? Porque cada órgão do judiciário tem o seu controle interno. E o CNJ faz o controle externo daqueles órgãos que já fazem o seu controle interno. E esse controle interno, conforme o STF decidiu, é um controle que se acumula e não se subsidiariza, ou seja, não é subsidiário. Pode acontecer ao mesmo tempo, sem precisar que um se esgote primeiro para que o outro comece a acontecer. Ou seja, eu posso ter a corregedoria atuando no mesmo caso que o CNJ está atuando. E as decisões podem ser até mesmo conflitantes, porque vão ter aí situações e searas distintas para apreciar e para aplicar os seus efeitos, ok? Então, eu tenho aí uma acumulação de funções de controle interno com controle externo e não há subsidiariedade, não precisa esgotar um para começar o outro, ok? Muito bem. Dentro dessa nossa ideia, o CNJ ele foi pensado como um tribunal que tivesse uma composição plurima, bem heterogênea. Eu vou ter membros do STF, do STJ, de todos os tribunais de segundo grau, de primeiro grau, membros do Ministério Público, vou ter membros também do povo. Então, olha só, eu tenho o presidente do STF, é o único membro que está previamente definido, tá? O presidente do STF, portanto, é presidente do CNJ. Eu tenho aí um ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal, pelo próprio STJ, um ministro do TST indicado pelo próprio TST, um desembargador do Tribunal de Justiça indicado pelo Supremo, tá? Então, o TJ fica com indicação do Supremo, um juiz estadual também indicado pelo Supremo, um juiz de Tribunal Regional Federal indicado pelo STJ, tá? Um juiz federal indicado pelo STJ. Então, naquela areazinha de TJ e TRF, o Supremo ficou com o TJ e o STJ ficou com o TRF e os juízes federais. Um juiz do Tribunal Regional do Trabalho indicado pelo TST, um juiz do Trabalho indicado também pelo TST, um membro do Ministério Público da União indicado pelo Procurador-Geral da República, que é o chefe, né, do MPU, um membro do Ministério Público Estadual escolhido pelo Procurador-Geral da República, tá? Muito embora não seja o chefe do MPE, mas ele vai estar aí escolhendo dentre nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Ou seja, ele vai estar ali escolhendo dentre nomes que foram indicados pelos MPS, tá? E aí, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados e 2 cidadãos de notável saber jurídico, reputação ilibada, indicados, um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Vejam, pessoal, portanto, que é uma composição bem diversificada, tá? Uma observação aqui para a gente poder finalizar essa parte apenas de composição do CNJ. O único cargo que está previamente definido é o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Significa dizer, pessoal, que esse indivíduo que toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, ele está automaticamente acumulando função no CNJ. É um cargo, é um provimento automático. O provimento do presidente do CNJ não vai acontecer no CNJ numa sessão solene, não. O provimento do presidente do CNJ acontece na hora do provimento do presidente do Supremo Tribunal Federal. É uma situação de provimento automático, onde ambos os cargos estarão sendo providos naquele momento de aceite, né, de se assumir o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, ok? Provimento automático, portanto. Os demais vai ser qualquer ministro, pode ser o presidente, pode ser o vice, pode ser nenhum que acumule cargo, né, de direção, pode ser qualquer um desses membros aqui. E é importante que você se lembre de quem vai indicar esses membros, tá? Os tribunais superiores indicam os próprios membros dos tribunais superiores.
Os membros de tribunal de segundo grau e juiz de primeiro grau são indicados pelo Tribunal Superior, com exceção do TJ, do juiz estadual, que é indicado pelo Supremo Tribunal Federal, muito embora o STJ seja o seu Tribunal Superior, tá certo? Vejam aí, deem uma lida, vejam quantos membros eu tenho. E só mais uma observação para a gente terminar aqui, a modificação que aconteceu aqui no dia 11 de novembro de 2009, pela Emenda Constitucional 61, o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, sem limite de idade, não há limitação de idade, com mandado de 2 anos admitida uma recondução. É necessário apenas que eles sejam eleitos, podendo, né, se manter nesses 2 anos de mandato. Como assim, Arsênia? Um membro do Ministério, um juiz estadual, por exemplo, ele vai se aposentar com 70 anos, tá? Não vou falar de Tribunal Superior porque teve a emenda constitucional, estou falando de juiz de primeiro grau. Ele vai se aposentar com 70 anos. Então, é necessário aí, compulsoriamente, né, que ele tenha aí pelo menos 2 anos para poder exercer aquele primeiro mandato dele. Não faz sentido você indicar um juiz estadual que vai se aposentar compulsoriamente no curso de um mandato no CNJ, ok? Então, necessidade apenas dessa, mas não há aí uma limitação de idade. Fechamos? Não, não fechamos. Nós temos ainda os parágrafos para analisar e a gente analisa na próxima aula, já falando dos tribunais do nosso Poder Judiciário. Até já já, gente.